Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser algo muito diferente. Talvez esse vídeo provavelmente não vai ser postado agora. Esse vídeo é mais para registrar, para eu lembrar mesmo e não esquecer os detalhes do que aconteceu comigo nesses últimos dias. Até porque é um conteúdo totalmente diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Então provavelmente esse vídeo não vai ser postado. Se ele for postado um dia é porque convém com o que eu estou passando. Mas esse vídeo por enquanto vai ficar aqui gravado e guardado. Esse vídeo hoje está sendo gravado dia 6 de maio. O ocorrido que aconteceu comigo, vocês devem estar vendo na legenda, né? Eu passei por uma gravidez química que não foi nada nem um pouco agradável. Pelo contrário, foi muito perturbador, né? Eu já venho tentando engravidar pouquíssimos meses mesmo. Esse era o meu terceiro ciclo tentando só. E aconteceu o que eu não esperava, né? Eu comecei a sentir uns sintomas. Eu tive muita azia, os meus seios começaram a crescer, ficaram maior, ficaram doloridos, salivando muito, vontade de cuspir direto. Tava tendo muita hipoglicemia, né? Porque eu sou diabética tipo 1 desde os meus 17 anos. E comecei a ter muita hipoglicemia. E eu comecei a achar estranho, né? E como eu já estava tentando, então começou a bater, comecei a raciocinar que esses poderiam ser os sintomas de gravidez. Quando eu vou menstruar, minha menstruação 2 dias antes, ela começa a me dar cólica. E eu não tava tendo cólica, sempre tenho muitas espinhas quando tá pra chegar. E não tava com espinhas nenhuma. Então já comecei a suspeitar que poderia ser uma possível gravidez, que estava bem no início. E os aplicativos que acompanham, né? Eu registro várias coisas durante o dia, do que eu tô sentindo e tudo mais. Pra eu saber mais ou menos o período de ovulação, do período fértil, essas coisas. Estava dizendo que minha menstruação iria descer dia 22. Minha menstruação tinha descido 22 de março. E eu achei estranho porque ela nunca chega na mesma data desde que eu parei os remédios, né? Então, lembrando, antes de eu começar a tomar um anticoncepcional, eu tava tomando um Gracial. Minha menstruação nunca chegava no mesmo dia, ela sempre atrasava uns 4 dias. Então, eu imaginei o quê? Que minha menstruação ela só iria começar a atrasar a partir do dia 26. Nas minhas contas, né? E isso daria um ciclo mais de 30 dias, que é o que estava acontecendo nesses 3 ciclos para chegar nesse positivo. De repente, eu pedi pro meu esposo comprar os testes de gravidez e ele comprou esse teste aqui que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu sempre assisti muito vídeo no YouTube das mulheres descobrindo gravidez e eu nunca vi ninguém gravando com um desses. No dia 20 eu comecei a ter cólica. E eram umas cólicas que incomodavam, mas não era tão forte igual a da minha menstruação. E eu comecei a achar estranho e ao mesmo tempo eu já comecei a ter cuidado com certas coisas. Eu já parei de pegar peso, já entendi, comecei a raciocinar que eu estaria grávida. Quando foi no dia 24, que caiu numa segunda-feira, minha menstruação no caso era para chegar no sábado, dia 22, né, segundo os aplicativos. Então dia 24 eu disse, eu vou fazer um teste pra ver, né, se realmente, se mesmo que na minha cabeça, minha menstruação fosse descer dia 26, mesmo assim ia dar uma linha fraca. Fiz o teste na primeira urina, que eu ainda tenho esse teste aqui. Provavelmente vocês não vão ver, porque deu uma linha extremamente fraca. Provavelmente vocês não vão ver, mas é uma linha muito fraquinha aqui, ó. Muito fraquinha, mas que eu consegui ver. Na hora, eu não gravei minha reação, nada disso. Na hora que eu fiz o teste, eu vi que subiu o xixi, fiz do jeito que as instruções pedem aqui, ó. E não subiu linha nenhuma. Depois de um tempo que eu voltei, e eu comecei a olhar, procurando a linha, e eu comecei a ver essa linha. Não é linha de evaporação, porque eu estava quando eu vi essa linha, o xixi ainda tava escuro, né, aqui, não tava dessa cor aqui. O teste agora já tá meio amarelado, porque hoje é dia 6 de maio, né, já faz uma semana, mais ou menos.
Eu surtei na hora, né, que não sabia se ria, se chorava e tudo mais. E meu esposo via a linha, mas não acreditou que seria um positivo porque estava muito fraco. Então eu pesquisei no Google, né, e o Google disse que independente da cor do teste, é um positivo. E quer dizer que ele reagiu ao hormônio do HCG. Então, eu supus que eu estava grávida. Comecei a ter certos cuidados na sala de aula, né? Já que eu sou professora. Levei o teste pra minha mãe ver. Disse, mãe, não surta. A senhora está vendo uma linha? E ela disse, eu tô vendo, mas eu não acho que isso seja um positivo. Ou seja, ninguém acreditou em mim que eu estaria grávida. E tudo bem, né? Deixei pra lá. E meu esposo tinha comprado 2 desses. E eu só fiz um. E eu disse, Lucas, eu não estou confiando nessa marca. Compra de outra marca. E ele comprou do Gravitest. Eu não fiz na terça-feira. E ele deu a mesma linha, que é esse aqui, ó. Ele é um pouquinho diferente. Novamente, vocês não vão conseguir ver porque não quer focar. Mas eu vou colocar aqui pra vocês os vídeos que eu tenho guardado, que dá pra ver melhor essas linhas. Porque assim na frente não dá pra ver. E eu comecei, gente, não é possível dar 2 testes. Isso significa que minha teoria, que minha menstruação só iria chegar a partir do dia 16, estaria certa. Para ele estar dando tão fraco, quer dizer que eu estou ou já supôs que poderia ser uma gravidez química, por isso que poderia estar sendo fraca, né? Eu já vi falar de gravidez química, ou está muito no início, como se eu estivesse fazendo teste antes do atraso. Que realmente nas minhas contas estaria, né? O esposo continuou a ser acreditado em mim, eu não contei a minha mãe desse segundo teste. E passou, na quarta-feira eu não fiz outro teste. Eu disse, eu vou esperar porque vai dobrar a cor. Então, já que eu tinha outro desse daqui, na quinta-feira eu refiz, né? Eu não ia comprar mais teste. Eu ia esperar, eu só podia fazer o teste de sangue no sábado, que era o dia que eu tinha como fazer em jejum. Que é porque eu saio de casa muito cedo pra ir chegar no trabalho. Então, na quinta-feira eu fiz o teste pra ver se meu esposo acreditava em mim. Se aparecesse uma, quer dizer que era positivo. As 2 linhas. E eu fiz novamente o teste. Minha gente, vocês não vão ver, mas aqui, ó, tem uma linha. E a cor dobrou. Dobrou. Aqui estão os 3 testes. E no primeiro e no segundo tá a mesma coisa, mas nesse aqui que eu fiz na quinta-feira, dia 25, se eu não me engano, dia 26, na verdade, dobrou. E nisso ele começou a acreditar, meu esposo começou a acreditar em mim, e ele passou a acreditar melhor e aceitar que eu realmente estaria grávida, porque em momento nenhum ele quis comemorar. E ele começou a ficar muito feliz, né? E comprou aquele teste da Clearblue de semanas, que é super caro. Que é esse daqui. Fiz na sexta-feira, da quinta pra sexta. Na quinta-feira, de meia-noite, no caso, passando pra sexta, eu tive uma hipoglicemia, tava com muita vontade de fazer xixi. Se eu fizesse, eu não ia ter xixi de manhã mais pra fazer, né? Então eu levantei, fui comer, pra a glucose subir novamente e fiz o xixi e fiz o teste seguindo as instruções que ele dá. Eu não tenho como mostrar mais os testes porque o resultado só mostra com 24 horas. Então, e aquilo ali é uma tortura, gente, porque demora muito a aparecer. E de repente, quando eu me dou conta que pego no teste, já está lá o nome grávida e mostrando as semanas. Estava mostrando de 1 a 2 semanas, desse jeito aqui, ó. De 1 a 2 semanas. E foi nisso que ele acreditou que eu realmente estava grávida. Cheguei, mostrei pra minha mãe o teste, aí foi que ela também acreditou que era um positivo. Eu não tava tendo enjoo, mas de manhã me dava, a comida não queria descer muito bem não, no café da manhã, dependendo da hora. Era a única coisa que parecia mesmo com gravidez, né? E ficou nisso, todo mundo acreditou que eu realmente estava grávida. Quando foi na sexta-feira, dia 28, mais ou menos 3 horas da tarde, um fato, né? Desde o sábado anterior, do dia 22, até essa sexta-feira que eu fiz esse teste da Clearblue, eu estava com cólica. Não passou a cólica. Então era uma dor repentina, dava e passava. Então eu não tomei remédio, nada do tipo.
deixei a cólica. Então, se como tá essa semana inteira, não vai descer menstruação, nada. Quando foi na sexta-feira, mais ou menos 3 horas da tarde, eu estava trabalhando com a tutoria, eu estava sentada na cozinha. Eu senti uma dor aqui atrás, embaixo da cintura, na parte de trás, né? Não sei o nome, nesses culotezinhos aqui da pessoa. E nisso, eu senti uma sensação que tinha algo estranho. Do mesmo jeito que eu sabia, que eu sentia que eu estava grávida, eu senti uma sensação estranha de que eu não era pra estar comemorando. E fui fazer xixi. Quando eu cheguei no banheiro, minha calcinha já estava melada, meu short já estava melado e tava saindo muito sangue. Quando eu fiz xixi, aí foi que eu me assustei, porque começou a sair uns coágulos de sangue, nem muito grande, nem muito pequeno, né? E eu comecei a achar muito estranho, porque minha menstruação nunca chega assim, ela chega de pouquinho e vai aumentando no segundo dia, depois desce novamente, até vir a borra. E nisso, já estava totalmente muito sangue, nunca fiz xixi, parecia que eu só estava fazendo xixi de sangue, de tão sangue era. Então eu me lavei, me troquei, tá, eu disse, mãe, eu tô sangrando. E ela disse, fica de repouso. Então eu parei de trabalhar e fiquei de repouso absoluto, só levantava pra fazer xixi. Enquanto eu estava deitada, não descia sangue, mas quando eu ia fazer xixi, o sangue era muito. E começou a sair uns coágulos que parecia carne. Não era nem sangue, parecia carne. E eu comecei a achar estranho, meu Deus do céu, eu tô abortando. Então, mas nas minhas contas, se for pra contar desde a minha última menstruação, eu estaria já com 5 semanas e 2 dias. Então passou, meu esposo chegou do trabalho muito tarde, ele ficou muito abalado, chorou muito, eu também chorei muito, porque a gente queria muito um filho, tava sentindo muita cólica, aí já não passava, então eu não tomei medicação porque eu não sabia se eu realmente podia, porque se eu estivesse abortando, eu não sei se interferia em algo. Fui para o hospital da minha cidade, público, e o médico disse que provavelmente ele não me disse diretamente, mas ele me disse para fazer uma transvaginal, já que estava com muitas semanas. Ele fez um exame lá, que eu não sei o nome, e viu, né, que meu útero estava fechado. Então, ou era menstruação, não sei o que era. E nessa dúvida, o sábado inteiro, eu voltei para casa, fiquei de repouso, assim como o médico disse, repouso absoluto. E fiquei nesse repouso, e o sangue continuou descendo. Quando foi no sábado de tarde, o sangue já diminuiu bastante, só ficou saindo mais um pouco, mas parecendo uma menstruação normal, só que com coágulos, que não é normal tá saindo coágulos, pelo menos em mim. Decidi esperar pelo beta, porque, como eu disse, né, eu só podia fazer o beta no sábado de manhã. E assim eu fiz. Eu fiz no sábado e fui pro hospital e expliquei a ele toda a situação, que eu tinha feito os testes, que eu não sabia realmente se eu tava grávida ou não. E nisso, o beta, o resultado foi sair, era 2 horas da tarde e deu negativo. Deu 0,1, deu não reagente. Então ali eu entendi que provavelmente foi uma gravidez química por causa do tanto de sangue, né? Eu vi outros relatos aqui no YouTube de pessoas que passaram por isso também. No domingo o sangue continuou normal, parecendo uma menstruação normal. No sábado, o resto do sábado, né, à noite, e no domingo passou normal. A diferença é que eu estava sentindo muita cólica e não podia estar tomando o remédio. Assim eu fiz, né? Deu encaminhamento para eu voltar na segunda-feira. E de repente, quando eu chego lá no hospital, ele era o mesmo médico, e ele disse, você não fez? Eu disse, não, eu tava esperando o resultado do beta e deu negativo. Ele, então foi só uma menstruação normal. E eu questionei ele, né? Mas deu 4 testes de gravidez, deram positivo. E o sangue não tá normal. A quantidade de sangue que desceu não é normal. Tava descendo muito coágulo. E meu corpo nunca foi disso. E ele disse que tá bom, então vamos fazer a transvaginal. E teve um pequeno descaso, né? Era para o médico fazer uma transvaginal. O hospital não deu privacidade suficiente para fazer uma transvaginal. Chegou na hora, o médico nem quis fazer a transvaginal. Fez por cima. E doía, porque ele queria encarcar de todo jeito. E apertava para ver direitinho. E ele disse, olha mãe, o útero tá limpo. Então já não tinha mais nada lá, né? E eu já entendia que a gravidez química era o espermatozoide, ele fecunda o óvulo vai pro útero, caminha todo o percurso dele, chegando lá,
ele não consegue se fixar, ou se solta depois, ou meu corpo entendeu que ele não era um embrião saudável e expulsou ele junto com a menstruação, já que já estava no tempo. Eu fiz, ele estava limpo e eu tive que retornar para o médico, né, para ter uma conclusão. E o médico disse que estava limpo, que não precisava se preocupar. Já era outro médico, já tinha trocado de plantão. E eu expliquei a ele novamente, tudo do zero. E eu perguntei a ele, doutor, tem a possibilidade de ter sido a uma gravidez química? Porque nada explicava o que tinha acontecido com a quantidade de sangue que desceu. Nada explicava 4 testes de positivos. Se tivesse sido um, eu acreditava, mas foram 4 positivos. E ele disse que provavelmente poderia sim ser uma gravidez química. Ele não deu uma conclusão, mas que poderia, sim, era a opção mais viável para o que tinha acontecido. Que era normal, muitas mulheres passam por isso e nem percebem, né? Porque é um microaborto. Realmente eu tinha começado o processo de gravidez, porque a partir do momento que ele bateu no útero, meu corpo já começou a produzir o beta. Então, isso explica o atraso e também porque chegou antes do tempo, né? Não foi um aborto, foi um microaborto. Então, eu não precisei fazer curetagem, não precisei tomar medicação. Comecei a entrar em outro ciclo, como se nada tivesse acontecido naquela mesma semana. E o médico especificou que quando eu engravidasse novamente, eu começasse a tomar progesterona, que é para ajudar esse embrião a se fixar, deixar ele mais forte, e o útero também, alguma coisa assim. E que eu já poderia, no mesmo ciclo, começar a tentar novamente engravidar. Assim foram as instruções que eu recebi. E um momento difícil, né? Porque parecia estar tão perto de um sonho, né? Que eu e meu esposo estava planejando. A minha endocrinologista já tinha me liberado com os exames que eu tenho. Refiz todos com ela. E o médico especificou que com 15 dias eu refizesse uma transvaginal para ver se realmente tá tudo limpo, tudo certo. Então, um beijo. Espero que vocês não passem por essa experiência, que não é nem um pouco legal, não é agradável, não é nada de bom, tá? Deixa a gente muito frustrada, né, pra quem é tentante. Então, um beijo e até o próximo vídeo.